Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivendo, dentro do ano litúrgico, uma semana toda especial, chamada Semana Santa ou Semana Maior, onde a Igreja nos convida a celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No coração da nossa fé, pulsa o grande mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Toda a história da salvação culmina nestes acontecimentos salvíficos e se fundamenta neles. Esta é a semana em que o mistério público de Jesus chega ao ápice em seu sofrimento, morte e ressurreição. A Semana Santa começa com as celebrações do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A Semana Santa começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na manhã do domingo, narrada pelos 4 evangelistas, a procissão de ramos em mãos nos transforma em parte daquela multidão que recebe Jesus como rei. De acordo com Marcos, capítulo 11, versículo 11, Jesus voltou naquela mesma noite para Betânia, na periferia de Jerusalém. Talvez tenha ele ficado com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. É uma noite em que Jesus considera em seu coração os dias tão difíceis que o esperam. A semana continua e nós temos a segunda-feira da Semana Santa. De acordo com Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11 e Lucas, capítulo 19, Jesus retorna a Jerusalém neste dia e, vendo as práticas comerciais vergonhosas realizadas na área do templo, reage com zelosa indignação, expulsando os vendilhões e denunciando que eles transformaram a casa de seu pai num covil de ladrões. O Evangelho de João registra ainda que ele repreendeu a incredulidade das multidões. Marcos, em 11:19, escreve que Jesus voltou para Betânia também nesta noite. Oremos com Jesus, tão zeloso por nos purificar. Pensemos, ainda insistimos em transformar a religião em negócio? Será que o modo como lidamos com dinheiro, como oferecemos aquilo que é de Deus, nós estamos dando a Deus o que é dele e a César o que é dele? Infelizmente, as pessoas procuram a igreja por 2 motivos centrais: cura de doença física e vitória financeira. Nós precisamos pregar mais a conversão. Jesus, na Segunda-feira Santa, é como se com um chicote ele tirasse do templo não apenas as pessoas, mas tudo aquilo que não combina com o reino de Deus. E nós avançamos agora para a terça-feira da Semana Santa. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus retorna mais uma vez a Jerusalém, onde é confrontado pelos dirigentes do templo quando a sua atitude do dia anterior. Eles questionam a autoridade de Jesus, que responde e ensina usando parábolas, como da vinha, Mateus 21, do 33 ao 46, e do banquete de casamento, Mateus 22, versículo 1. Há também o ensinamento sobre o pagamento dos impostos, em Mateus 22, versículo 15, e a repreensão aos saduceus que negam a ressurreição, Mateus 22, versículo 23. Jesus faz ainda a terrível profecia sobre a destruição de Jerusalém, caso seus habitantes não creiam nele,
afirmando que não restará pedra sobre pedra. Isso está em Mateus, capítulo 24. Continuemos a rezar com Jesus e a ouvir atentamente os seus ensinamentos filiais pouco antes da paixão. Na quarta-feira da Semana Santa, nós celebramos também o sofrimento. E aí entra a pessoa de Judas. É neste dia que Judas conspira para entregar Jesus, recebendo em troca 30 moedas de prata. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 14. Jesus provavelmente passou o dia em Betânia. À noite, Maria de Betânia o unge com caro óleo perfumado. Judas objeta contra este desperdício, mas Jesus o repreende e diz que Maria ungiu para o seu sepultamento. Mateus 26, verso 6. Os ímpios conspiram contra Jesus. Reforcemos a nossa oração em união a Ele. De que forma nos prestamos a apoiar, mesmo sem querer diretamente, aqueles que conspiram contra Jesus? Estou falando também nos dias de hoje. Precisamos nos colocar na história e pensar também a nossa fé. Aí nós podemos passar para a quinta-feira da Semana Santa. Aí começa o Tríduo Pascal, os 3 dias que culminarão na ressurreição de Jesus. O Cristo instrui seus discípulos a se prepararem para a última ceia. Durante o dia, eles fazem os preparativos. Mateus 26, verso 17. Na missa da Ceia do Senhor, que celebramos em nossas paróquias, recordamos e torna presente, neste dia, a última ceia que Jesus compartilhou com seus apóstolos. Estamos no andar superior, com Jesus e os 12, e fazemos o que eles fizeram. Por meio do ritual do lava-pés, João 13, verso 1, de 12 pessoas. Geralmente as paróquias pegam 12 paroquianos, né? Todos nós nos unimos no serviço de uns aos outros. Por meio da celebração desta primeira missa e da instituição da Sagrada Eucaristia, Mateus 26, 26, unimos-nos a Jesus e recebemos o seu corpo e o seu sangue como se fosse a primeira vez. Nesta Eucaristia, damos especiais graças a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial, os padres, né? Foi nesta noite que ele ordenou os seus 12 apóstolos a fazerem isto em memória de mim. Após a última ceia, que foi a primeira missa, os apóstolos e Jesus se dirigem pelo Vale do Cedron até o Horto das Oliveiras, onde o Cristo lhes pede que orem e vigiem enquanto ele experimenta a sua agonia. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 30. Nós também iremos em procissão com Jesus vivo no Santíssimo Sacramento até o altar de repouso, previamente preparado na paróquia, no santuário, na capela, e que representa o Horto das Oliveiras. A liturgia de hoje termina em silêncio. É antigo costume de passar 1 hora em adoração diante do Santíssimo Sacramento nesta noite. Permanecemos assim, ao lado de Jesus, no Horto das Oliveiras, e oramos enquanto ele enfrenta a sua terrível agonia. Perto da meia-noite, Jesus será traído por Judas. O Cristo será preso e levado para a casa do sumo sacerdote, conforme está em Mateus, capítulo 26, versículo 47. Aí nós podemos passar para a sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Durante toda a noite, Jesus fica trancado no calabouço da casa do sumo sacerdote. Pela manhã,
ele é levado até a presença de Pilatos, o governador romano, que repassa o caso para o rei Herodes. Herodes o manda de volta para Pilatos, que em algum momento no meio da manhã cede à pressão das autoridades do templo e das multidões e condena Jesus à morte, morte cruel por crucificação. No final da manhã, Jesus é levado pelos soldados através da cidade até a colina do Gólgota. Ali, ao meio-dia, ele é pregado à cruz e agoniza durante cerca de 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre. Descido da cruz, é colocado apressadamente no sepulcro, antes do anoitecer. Este é um dia de oração, de jejum e abstinência. Sempre que possível, os cristãos são chamados a se abster do trabalho, de compromissos sociais e de entretenimento, a fim de se dedicarem à oração e à adoração em comunidade. De manhã ou ao meio-dia, muitas paróquias, muitos lugares realizam a Via Sacra, chamada de Via Crucis, e uma palestra espiritual sobre as 7 palavras finais de Jesus. Outras paróquias, lugares de fé, oferecem a Via Sacra e as 7 palavras às 15 horas, 3 horas da tarde, no momento da morte de Jesus. Lembrando que neste horário nós temos a celebração litúrgica da morte de Jesus. À tarde ou à noite, nos reunimos silenciosamente em nossas igrejas para refletir sobre a morte de Jesus na cruz e rezar pelas necessidades do mundo. Também veneramos a redenção de Cristo na cruz com um beijo no crucificado. Nossa fome, neste dia de jejum, é satisfeita com a Sagrada Comunhão, consagrada na véspera e distribuída no final desta liturgia. Refletimos também sobre os apóstolos, que podem ter se reunido com medo na noite anterior, e refletido sobre tudo o que havia acontecido. Então, este é o contexto da Sexta-feira Santa, chamada também de Sexta-feira da Paixão. Chegamos ao Sábado Santo. O corpo de Jesus está no sepulcro, mas a sua alma entre os mortos anuncia o reino dos céus. Chega a hora em que os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e os que a ouvem viverão, conforme João 5, 25. Enquanto isso, desolados com a morte de Jesus, os discípulos observam o sábado judaico, imersos na tristeza. Eles se esqueceram da promessa de Jesus, mas nós não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer. Nesta noite, depois do pôr do sol, nós nos reuniremos para a grande vigília pascal, a mãe de todas as celebrações, durante a qual experimentaremos o Senhor ressuscitado dos mortos. Começaremos o nosso encontro na escuridão e acenderemos o fogo da Páscoa, que nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Entraremos na igreja e ouviremos atentamente os relatos da Bíblia que descrevem a obra salvadora de Deus nos tempos passados. É então que, de repente, as luzes da igreja são acesas e é cantado o glória jubiloso com o qual celebramos o momento da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive. Na alegria da ressurreição, celebramos então os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia para os nossos catecúmenos e para os candidatos que se prepararam durante muitas semanas até a chegada desta noite. Como igreja, cantamos o Aleluia pela primeira vez em longos 40 dias. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para acompanhar esta celebração, para estar presente na vigília pascal
e convide também os seus amigos e a sua família. A ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. É o momento mais importante de toda a história da salvação. A nossa vigília culmina em uma alegria pascal que nunca mais terá fim. Que nunca mais terá fim. Isso é maravilhoso. E nós chegamos ao domingo da Páscoa. O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa, que vem do hebreu peshá e significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para o Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelo exército do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levou seu bastão e as ondas se abriram, formando duas paredes de água que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também festejava a Páscoa. Foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica, que era celebrada no sábado. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos, em razão da morte de Jesus, na sexta-feira, transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. É a Páscoa de Jesus. E aqui eu quero partilhar com você uma curiosidade, a questão da data da Páscoa. A fixação das festas móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo da Páscoa de cada ano. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se segue do equinócio da primavera do hemisfério norte, mais ou menos dia 21 de março. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada dia 25 de abril. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril. Conhecendo-se a data da Páscoa, conheceremos as datas das outras festas móveis. Exemplo, o domingo de Carnaval, 49 dias antes da Páscoa. Quarta-feira de Cinzas, 46 dias antes da Páscoa. Domingo de Ramos, 7 dias antes da Páscoa. Domingo do Espírito Santo ou Pentecostes, 49 dias depois. Corpus Christi, 60 dias depois. Então agora você entende um pouquinho as datas da igreja, das nossas festas litúrgicas. Quero falar também rapidamente de alguns símbolos da Páscoa. É muito importante que os cristãos conheçam estes símbolos. Muitas crianças, adolescentes, jovens e muitos adultos ainda não conhecem. Um símbolo importante é o cordeiro. O cordeiro era sacrificado no templo, no primeiro dia da Páscoa, como memorial da libertação do Egito, na qual o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes
derramavam seu sangue junto ao altar e a carne era comida na ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo, a qual Paulo chama nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. João Batista, quando está junto ao Rio Jordão, em companhia de alguns discípulos, e vê Jesus passando, aponta-o em 2 dias consecutivos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29 e 36. Isaías o tinha visto também como cordeiro sacrificado por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículos 7 ao 12. Também o Apocalipse apresenta Cristo como o cordeiro sacrificado, agora vivo e glorioso no céu. Então você pode ir em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, e no capítulo 13, o versículo 8. Outro símbolo importante da Páscoa: pão e vinho. Na ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor, representando o seu corpo e sangue. E ali, na hora da ceia, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. E, depois da Santa Ceia, os discípulos entenderam que o pão e o vinho é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Outro símbolo importante é a cruz, a Santa Cruz. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo. Pois no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Além disso, é símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé católica. Então, sempre nós começamos a oração com a cruz, nós recebemos a bênção da igreja pela cruz. Então, a cruz para nós é sinal de vitória, é sinal de Jesus ressuscitado. Um outro símbolo muito importante é o círio pascal. Traz um grande significado na Semana Santa, sobretudo no sábado, pois é uma grande vela que é acesa no fogo novo, logo no início da celebração da Vigília Pascal. Assim como o fogo destrói as trevas, a luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. É também o símbolo de Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a bênção do fogo, acende-se nele o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso, depois cravam-se 5 grãos de incenso, que lembram as 5 chagas de Jesus, e as letras alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, que significam o princípio e o fim de todas as coisas. Este vídeo tem por intuito partilhar com você um resumo, mesmo que superficial, da Semana Santa e os símbolos principais também deste tempo. Aqui nós podemos lembrar também do coelhinho de Páscoa e do ovo de chocolate. O ovo simboliza o sepulcro onde Cristo, foi enterrado. Sempre de um ovo sai uma vida nova. Por isso, entrou na tradição, no dia de Páscoa, distribuir ovos, ou seja, a vida nova. Jesus e nós também. E por que chocolate? Porque simboliza a terra prometida, onde corre leite e mel. O chocolate significa a doçura de Deus na nossa vida, o carinho de Deus na nossa vida. E o ovo vem geralmente embrulhado, Aquele embrulho significa a graça que nós estamos imersos depois da ressurreição de Cristo. O coelhinho de Páscoa, muitas pessoas não sabem,
É porque depois da ressurreição de Jesus, o cristianismo cresceu muito. Muitas pessoas se tornaram cristãs. E o coelhinho é um dos animais que multiplicam muito rápido. Então esse coelhinho simboliza a igreja, né? Os filhos da igreja vão crescendo na fé em Jesus Cristo. Preparei com muita alegria este vídeo para você. Então eu quero fazer 3 pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu joinha, para que outras pessoas conheçam tudo que eu disse neste vídeo. Segundo pedido, deixe o seu comentário. O que você aprendeu neste vídeo que por acaso você ainda não sabia? E terceiro pedido, compartilhe este vídeo com seus contatos, com a sua família, com seus amigos. O que mais faz com que as pessoas abandonem a igreja é não conhecerem aquilo que nós celebramos, aquilo que nós cremos. E este vídeo, ele fala, claro, de maneira resumida, dia por dia da Semana Santa, o que nós celebramos naquele dia e também os símbolos principais da Páscoa. Então, sejamos também evangelizadores, levando para outras pessoas este conhecimento a respeito da Semana Santa. E eu quero, mais uma vez, manifestar a minha gratidão por você estar comigo aqui no nosso canal Luz e Vida Padre Christian Chancari. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e passeie aí um pouquinho o nosso canal e você verá tantos vídeos, não é, para a sua formação, para que você se torne a melhor pessoa que você é capaz de ser. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos viver todos os dias do ano a Páscoa de Jesus. Ele está vivo e é o Senhor. Se com Ele morrermos, com Ele também ressuscitaremos e haveremos de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.